Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça, paz, a misericórdia, o amor e a bondade do nosso Deus vivo. Estamos aqui nessa tarde, irmãos, como nós colocamos há pouco tempo no Facebook, para meditarmos um pouco na palavra de Deus, tá? O Senhor colocou em nossos corações, irmãos, para que nós pudéssemos meditarmos na palavra dele, tá? E há pouco tempo eu estava aqui lembrando, no começo no final do ano passado, no meado do ano passado, nós estávamos com o propósito, tá, de voltar de novo com o programa O Mundo Cristão. Nós fazíamos na rádio, né? Nós fizemos muito tempo na Paz FM, programa O Mundo Cristão, e outras duas rádios, né? Mas com esse problema de pandemia que teve, perdemos assim muito contato com os coordenadores da rádio, né? E teve também alguns impasses também burocráticos, tá? Que não foi possível que nós pudéssemos fazer o programa O Mundo Cristão pela rádio, né? Mas por enquanto nós vamos fazendo aqui essas lives, né? E tem a mesma filosofia do programa que nós tínhamos na rádio. E nós estamos vendo aqui como é que nós podemos conciliar, tá? Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho. Eu gosto muito, irmãos, da rádio, entendeu? Eu gosto de rádio. Me envolvi bastante assim, me entreguei e gosto muito de programa em rádio. Mas Deus proverá, tá? Eu sei que existe muito os nossos colaboradores, os quais nós já havíamos entrado em contato, eles até ficaram de nos ajudar no programa. Mas a gente está pelo Facebook, pelo Instagram, né? Até que não venham nos tirar do ar, né? Com essas filosofias, com essas ideologias políticas que estão aí implementando dentro das redes sociais, né? E nós sabemos que o Evangelho, ele é perseguido, né? Porque o Evangelho, irmãos, ele fala a verdade, tá? E nós, como cristãos, nós não podemos nos ocultar da verdade, tá? Nós não podemos entrar nessa ideologia de mentiras, tá? Porque isso é pecado na vida do crente, tá certo, irmãos? É pecado. Nós, como cristãos, nós só vemos pecado em três coisas dentro da igreja: é o roubo, o adultério, tá? O roubo, o adultério e mentiras, né? Mentiras pessoal, a gente vê disso dentro da igreja, irmãos, tá? O pecado, não existe pecado pequeno nem pecado grande. Errou o alvo, é pecado. Requer cada um de nós pedirmos perdão a Deus, tá? E quando mancharmos o corpo de Cristo, nós íamos pedir perdão à igreja. Isso eu aprendi com o meu amado pastor Ferreira, tá certo, irmão? Quando manchar o corpo de Cristo, nós devemos pedir perdão à igreja. Há perdões que nós nos dirigimos a Deus, aos nossos irmãos que nós pecamos. Vá ao teu irmão, se reconcilia com ele antes de tu dar a oferta, tá certo? Antes de você dar a oferta, vá ao teu irmão, se você pecou contra ele, ou ele contra ti, irmão, tá certo? Não é a questão do pedir perdão, não é porque o meu irmão me ofendeu, não, tá? Não é porque eu ofendi o meu irmão, não. Se o meu irmão tiver me ofendido, eu vou a ele e peço perdão. Aí eu posso ofertar ao Senhor com a outra mão, para que o Senhor possa ver e para que possa haver perdão. Então, a mentira, a prostituição, o adultério é normal, né? Que o adultério a gente também só vê quando há o litígio entre casal, mas há vários tipos de adultério. Entendeu, irmãos? Há vários tipos de adultério, não é só o litígio entre o casal, quando o casal trai um ou outro, não é só aí que há adultério, tá? Adultério é tudo aquilo que adultera algo,
tá certo? Então isso torna-se adultério. E vários outros pecados dentro da igreja também, meu irmão. Lascívia, né? Aquela questão de nós pegarmos os irmãos e expurgarmos, entendeu? O que é expurgar o irmão? É você deixar, você fazer menos caso do irmão, tá? É você querer ser superior ao seu irmão. O seu irmão é você ser soberbo, entendeu, irmãos? Isso também é pecado, irmão. É pecado, sim. Então, dentro nós como igreja, tá? Nós como igreja, nós devemos, irmão, mostrarmos a realidade das coisas, tá? Nós não podemos ocultar a realidade, tá? Porque a igreja, ela é um raio-x, tá? Ela é um raio-x da vida, tá certo? Nós não devemos nos portarmos como nós devemos nos portarmos como paradigmas para o mundo, e para isso é preciso que nós estejamos, irmão, como a própria Bíblia diz, como igreja pura, limpa e imaculada, para que nós possamos apresentar ao mundo a verdadeira identidade do ser humano, daqueles que Deus resgatou, tá? Neste mundo vil. Nós fomos resgatados dos pecados, né? Do pecado que foi cometido no início, né? Por Adão e Eva, e que Deus nos poupou com a vinda do amado Filho Jesus Cristo. Tá bom, irmãos? Então a igreja tem um papel importantíssimo dentro da sociedade, tá? E nós devemos nos portarmos dessa maneira, nós como cristãos, devemos nos portar dessa maneira. Trazermos a realidade das coisas, tá? Não ocultarmos os pecados, né? Que são muitos pecados, né? Aí dentro vem a mentira, a desobediência, tá? O crime, tá? Que nem está rolando nas internets aí a questão de aborto, que muitos que se dizem cristão, tá? É a favor do aborto. Tá? Mas sabe cobrarem, chamar os outros de genocidas, e não sabe que apoiando essas ideologias que estão soltas por aí, existem muitos genocidas de criança, de inocentes. A igreja, irmão, ela tem que ter uma posição firmada, ela não pode ter medo, não. Muitas vezes, muitos de nós, cristãos, líderes, tem medo de se posicionar. A igreja não pode ter medo de tomar posição, de se posicionar. Por quê? A igreja não pode ficar em cima do muro. Ao crente nos é ordenado, se ensina ou não. Ou eu sou ou não sou. Ou eu sou ou não sou. Já que nós somos cristãos, nós devemos ter posição firmada pela verdade. Nós não podemos ocultar a verdade do mundo, mas nós devemos estar prontos para pregarmos o evangelho que nos foi outorgado de pregar com autoridade, com poder, que os anjos anelavam. Eles queriam vir anunciar o evangelho. Mas Deus é tão sábio, né? Deus é tão sábio e justo que disse, não está escrito, irmãos. Mas eu pergunto aos irmãos, quem foi que pecou? Foi o homem? Foi os anjos ou foi os homens? Tá? Porque nós pagamos um preço daquilo que nós procuramos. Né? É a lei a velha lei da semeadura. Né? Se eu planto abacaxi, eu não posso colher maçã. Se eu planto manga, não vou colher goiaba. Então, tudo aquilo que eu planto, eu vou colher, né? É a lei da semeadura, tá bom? Então, se quem pecou foi o homem, então o homem é que vai ter que anunciar o perdão de Deus. Tá certo? Não foi os anjos que pecaram. E outra, irmãos, para nós entrarmos aqui no nosso texto. Irmãos, o evangelho é lindo, é gostoso, é prazeroso. Irmãos, mas ele é espinhoso.
O evangelho é espinhoso. Por que ele é espinhoso? Porque ele dói. Quando você toca na ferida de alguém, ou na sua própria ferida, tem espinhos. E sua mão vai ficar dolorida. Tudo aquilo que vem sarar, quando você coloca remédio, dói porque está inflamado, né? Mas o remédio vai curar, mas só que vai doer. Assim são a ferida do pecado, a lepra do pecado no mundo, tá? Quando vai se curar, que coloca o remédio, obviamente vai ficar dolorido. E nós cristãos, nós temos essa autoridade dada por Deus, tá? Para anunciarmos o evangelho. E nós precisamos, irmãos, estarmos verdadeiramente ali vivendo a palavra de Deus. Tá certo? Nós éramos pecadores, mas fomos comprados pelo um alto preço, pelo sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. E hoje nós temos a autoridade de anunciar a libertação através da palavra de Deus. Nós devemos levar ao mundo a palavra de Deus para que todos cheguem ao pleno conhecimento da palavra de Deus. E quando todo mundo chegar ao pleno conhecimento, tá? Que o evangelho chegar até os confins da terra, aí Jesus voltará. E nós estamos prestes à segunda vinda de Jesus, irmãos. A primeira grande promessa para a vinda de Jesus, falei duas vezes, Jesus, para a grande segunda vinda de Jesus, é a apostasia. E a apostasia está muito alta, muito grande no meio do povo de Deus, tá? É necessário que nós venhamos ter humildade, irmãos, para absorvermos a palavra de Deus. Porque quando nós nos tornamos soberbos e autossuficientes, aí nós nos tornamos apóstatas. É justamente onde vamos nos apostatar da fé. Mas que o seu Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que nós possamos ser, irmãos, humildes, sabemos as nossas limitações como homens e mulheres de Deus. Tá? Sabemos, irmãos, que sempre na nossa frente vai ter alguém melhor do que nós. Sempre alguém melhor do que nós. Não queremos ser o primeiro, mas não queremos também ser lá o último, né? Porque a própria Bíblia diz que os últimos serão os primeiros, né? Mas não queremos ser o último, não. Não vamos querer aqueles que da turma da rabada, não, né? Antigamente, quando nós estudávamos, né? Principalmente eu, que sou pequenino, ficava lá na frente, lá atrás na turma da rabada, e aí recebia uma vaia danada da turma, né? Quando ia, sei lá, momentos bons em nossas vidas, né? E que nós precisamos resgatar esses tempos maravilhosos em nossas vidas. Amém, amados? Eu queria meditar com os irmãos no livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do capítulo 3, tá? Nós vamos entrar aqui no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 2, e vermos o que Deus tem para falar conosco. Amém, amados? Vamos lá para que nós possamos meditar na palavra. Nos diz assim, a partir do verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscai, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejai. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecerá? Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão dos lavadeiros. E assentar-se como fundidor e purificador de prata. E purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata.
Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Guardem. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam os diaristas em seu salário. E a viúva e os órfãos e os que perverterem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que haveremos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazeis prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos abrirei a janela do céu, e não derramar sobre vós uma tal derramar sobre vós uma tal, que não haja lugar suficiente para recolherdes. Vou repetir esse versículo de número 10, versículo número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vós, vinde no campo, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis a terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizei que teremos falado contra ti. Vós tem dito, inútil é servir Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos bem-aventurados os soberbos, também os que comem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor lutarão frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu um memorial. Foi escrito diante dele, para que temeram o Senhor. E para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então voltarei e verei a diferença entre o justo, o ímpio, e entre os que servem a Deus e os que não servem. Glória a Deus. Olha, amados,
o nosso dízimo para o Senhor, tá? As nossas primícias, tanto no nosso dinheiro que nós ganhamos, o nosso tempo, o nosso endro, as primícias do dízimo, nós devemos colocar aos pés do Senhor. Principalmente, que eu foquei com os irmãos, é um versículo que chega, deixa eu ver aqui o versículo, acho que é o versículo 3, deixa eu ver aqui, bem aqui assim, irmãos, que muitas vezes, tudo na vida da gente, o Senhor Ele quer a parte que lhe cabe, tá certo? Deus, olha, permita-me eu abrir aqui um parênteses, então uma aspa. Eu lembro mesmo, olha, que em 73, eita que o tempo correu, né? Eu tenho um irmão, o Wellington, que ele estudava no ginásio Albani, não, estava no 4 de outubro, na Mists Campus, ali, 23. E ele foi fazer um trabalho lá no campo do Ceará, e esse trabalho era entrevistar uns jogadores na época, né? Naquele tempo, esses trabalhos naquele tempo eram difíceis, né? E hoje nós vemos quanto naquele tempo também já tinha essa evolução, entendeu? Então eles foram entrevistar alguns jogadores lá no campo do Ceará. O meu irmão, como torce do Ceará, ele foi entrevistar um jogador do Ceará que se chama José Eduardo de Castro. É o José Eduardo, que foi um dos grandes jogadores de futebol, tá? No Brasil e aqui no estado do Ceará também. Nós estamos falando sobre Bíblia, mas para esse texto requer que eu entre. Esse foi um craque de futebol. E ele entrevistando o Zé Eduardo, aí o Zé Eduardo disse, ele falou para ele, olha, sobre salário. Ele disse que o salário dele, se ele ganhasse X, ele queria receber X. Ele não queria receber X mais Y ou X menos Y. Ele queria receber X. Tá? Ele não queria dar o que era dele para os outros, nem queria receber as coisas dos outros. Ele queria receber o que era de direito dele. Agora eu faço que nem meu amigo Magno. Resumindo, Magno é uma bênção de Deus, é o nome que nós temos, né? A esposa Cristina. Então, resumindo, Deus não quer nada do que é nosso. Ele quer apenas o que é dele, o que lhe cabe. A 10ª parte, né? Que ele exige só. Tudo é dele, mas ele quer. Por que Deus quer essa 10ª parte? Justamente para a manutenção da casa de Deus. Porque aqui na terra, irmãos, nós queremos sim, Deus não quer, não precisa disso. Não, Deus não precisa, irmãos. Mas tudo aquilo que nós construímos aqui, precisamos. Tá? Aqui na terra, tudo que nós precisamos. Então, Deus não vai descer lado com os anjos hoje em dia, descer e fazer o seu templo. Não, ele não vai construir. Nós temos que construir o templo com o suor do nosso rosto. Pelo pão que nós ganhamos com o suor do nosso rosto, né? E fazermos a manutenção da casa do Senhor, os nossos afazeres também, né? Que é o nosso pão de cada dia também, entendeu? Mas ele fala aqui, irmão, um versículo que eu passei aqui, ó, pronto, aqui. A oferta do Senhor, versículo 2, pronto aqui. Versículo 3, ele diz assim, ó, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então o Senhor trará oferta de justiça. Oferta de justiça. Isso é muito profundo, irmãos. Isso é muito profundo. A justiça de Deus, né, virá como oferta. Virá como oferta. Eu estou sempre colocando algumas coisas que eu aprendi e
eu poderia ter aprendido com outros irmãos, com outros pastores, mas não tem como eu não relembrar o nome do nosso amado pastor Ferreira. Não tenho como lembrar, irmãos. Eu quero me lembrar de muitas coisas que muitos irmãos também já falaram para mim também, muitos pastores, muitos irmãos, mas só vê à mente as coisas que o nosso pastor Ferreira passou para mim. E ele falando sobre paz, né? Que nós não poderíamos implantar a justiça de Deus em corações que estivessem em guerra. Era preciso primeiro implantar a paz no coração, para que nós pudéssemos implantar a justiça de Deus. Porque se nós fôssemos implantar a justiça de Deus em coração que está em guerra, ia gerar guerra. Então, para que esse coração possa absorver a justiça de Deus, é preciso que nós venhamos implantar a paz naquele coração. Isso eu aprendi, meu irmão. Eu aprendi. Aprendi com o meu pastor Ferreira. E Deus, ele fala aqui justamente isso aqui, né? A oferta, né? Porque ele será como fogo de ourives e como sabão de lavadores, e assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi e os refinará como prata, e então ao Senhor eles trarão ofertas em justiça. Nós sabemos que a tribo de Levi, né, a tribo de Levi foi separada exclusivamente para louvores, né? E nós sabemos, irmãos, que o louvor na casa de Deus, ele é muito perseguido. Todos nós somos perseguidos, mas o louvor, ele é muito perseguido. É muito perseguido. Dizem, né, que falam que Lúcifer, ela era ministro de louvor, né? Mas algumas colocações falam assim, né? Mas nós não temos essa certeza absoluta não, da parte da teologia não, tá? Olha, então o louvor é muito perseguido. Porque, irmãos, olha, se você para decorar 10 versículos na Bíblia, você para decorar é difícil, não é fácil não, tá? Tem técnicas, mas é difícil. Mas quando esse louvor, esse versículo é passado dentro do louvor, da música, você facilmente decora. Né? Vocês observaram que há músicas, né, que o Salmo 121, né, que está ali dentro, tem uma música, o Salmo 121, o Salmo 143, que é a Melissa também que canta, né? Então, quando há muitos versículos dentro do louvor, que você começa a escutar a música, você começa a lembrar, meditar e guardar aquele versículo. Por quê? Porque a música tem esse poder de você meditar, de guardar a palavra do Senhor. Por isso o louvor ele é muito perseguido. Porque quando você medita, que você guarda no coração a palavra, irmãos, ela não sai. E o inimigo ele perde. Mas o louvor é perseguido por isso. Porque você facilmente, você memoriza versículos da Bíblia. E fica no coração. Porque você às vezes canta sem nem olhar para a letra da música, mas você guardou aquela música ali e você começa a louvar, né? De todas as provas que eu já passei, né? Do pastor Armando Filho, né? Que é o Romanos 8:28, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, né? Então todos esses louvores bíblicos, que tem muitos hinos, que se diz evangélico por aí, irmãos, que para você saber que aquele hino é feito dentro da palavra de Deus, você tem que ver lá no final, que ele vai dizer algum versículo bíblico, mas você pensa que é música romântica, você pensa que é isso, aquilo, outro. Os louvores, olha, irmão, Cícero Nogueira, tá? É um louvor bem agitado, assim, em ritmo de forró, mas é todo dentro da Bíblia. Todos com versículo bíblico. Você não pega um hino do Cícero Nogueira que não seja um hino baseado dentro dos versículos bíblicos. Tá bom? Vamos para o que não nos interessa. No último versículo, amado, do capítulo 3, ele nos diz da seguinte maneira, olhem.
Então voltareis e vereis a diferença entre o justo, o ímpio, e entre o que serve e o que não serve a Deus. Tá certo? Quando Jesus voltar, lá no versículo ele diz que Jesus iria voltar, tal. Aí nós vamos entrar no capítulo 4 de Malaquias. São só 6 versículos. Eu não gosto de ler muito versículo não, mas eu estou lendo esses versículos aqui tudo porque eles estão explicando. Então é bom que se lê esses versículos. Aí a gente vai meditando e vamos decorrendo esses versículos. Então começa assim no versículo 1, olha irmãos. Começa assim: porque eis que aquele dia vem ardendo, como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometeram impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que torneis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, irmãos. E cura trará nas suas asas, e sararei e saltarei como bezerros da estribaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que mandei em Hebrom para todo Israel, a saber, estatutos e juízes. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais, dos filhos, e o coração dos filhos e a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então, antes disso, ele vai enviar Elias. Quem é Elias? Por que Elias? Né? Por que Elias? Esse profeta Elias aqui que ele fala, tá? Ele fala porque lá no capítulo 17 de 1 Reis, 17 de 1 Reis, que ele manda Elias falar com o rei Acabe, né? Que Elias chega para o rei Acabe e diz que ele na autoridade que Elias tinha, irmão, ele chegou para Acabe e disse: olha, falo eu. E ele disse: olha, estou perante a face do Senhor, para Acabe, mas falo eu dessa maneira. Aí Elias deu recado para Acabe. Deixa eu colocar aqui na primeira vez. Pronto, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. O que Elias fala para Acabe? 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo as minhas palavras. Os irmãos estão entendendo? Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes dias, que nestes anos, nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias disse: olha, se eu não falar, não haverá nem chuva, nem orvalho nessa terra.
Elias chamou a responsabilidade para ele. Segundo ele não falasse. Quer dizer, muitos versículos aqui, segundo diz, viva o Senhor. Muitas vezes fala, viva o Senhor. Se tal coisa não acontecer, tal. Mas Elias chamou a responsabilidade, segundo a minha palavra. Então, vamos chegar a esses momentos que vai chegar profetas como Elias, com essa autoridade, tá? Para anunciar a grande vinda do Senhor. Mas nós sabemos que a grande vinda está prevista, irmão. Os profetas de Deus estão aí anunciando aí o Evangelho. Profetas com autoridade, com poder. Tá? Profeta de Deus, irmão. Muitas vezes nós eu não vou dizer nos acovardamos, não. Mas muitas vezes nós nos recolhemos. Por talvez eu não querer machucar o meu irmão, por haver, às vezes eu querer... Nós como homens, em tudo, queremos dar um jeitinho. E às vezes até aquele jeitinho brasileiro que se fala, né? Mas nós, perante a palavra de Deus, irmãos, nós não devemos querer dar jeitinho não, que não tem como dar jeito. O jeito já foi dado. O jeito é você... é feijão com arroz. Tá? Eu digo sempre, irmãos, me desculpem assim, essas colocações, mas o Evangelho ele é feijão com arroz, é tipo futebol, ninguém pode inventar, tá? É tocar e sair para receber, é você falar e deixar Deus agir, é você falar e saber que você está falando a palavra de Deus, que está escrito ali dentro da Bíblia. A palavra de Deus, ela move, ela tem o poder de impactar a vida do homem. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. E às vezes quando eu quero colocar a minha palavra, ela contradiz. A minha palavra contradiz, a palavra de Deus não. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é muito eficaz. A minha palavra não pode ser eficaz. Ela pode até não, aliás, desculpa a colocação, a minha palavra pode até não ser eficaz, né? Porque a palavra do cristão ela tem que ser firme. Mas a palavra de Deus ela é eficaz, sim. E se nós colocarmos em prática e anunciarmos e procurarmos colocar em prática, ela faz, ela apraz. Mas muitas vezes eu quero dar um jeitinho brasileiro, tá? Para não machucar, para não que ele faz dá um jeitinho, mas a palavra de Deus não dá um jeitinho, ela conserta, ela não dá um jeitinho, porque o jeitinho que a gente dá sempre quebra, mas a palavra de Deus não, ela conserta, ela é íntegra, tá? O meu jeitinho que eu quero dar vai quebrar, a palavra não, ela conserta por inteiro. Ela faz o reparo total. Né? E profetas como Elias, né? Profeta como Jeremias, vão sempre impactar a vida do cristianismo. Profeta que chega da cara para bater. Quando eu falo assim, a cara para bater, os irmãos têm inteligência, têm sabedoria, pode até levar assim para um grau de você ser brusco. Não. Mas dar cara para bater é dizer que pau é pedra, que pau é pau, pedra é pedra. Não dizer que pau é pedra e pedra é pau. Não. Mas dizer o que é certo. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Né? Também já disse um irmão lá na Irmão Jeová, né, que fala isso na igreja, né? O que é certo, irmão, o que é errado. E muitas vezes nós estamos certos, mas queremos sempre dar um jeitinho para dizer que ali tem um jeitinho ainda. Não, não tem um jeitinho. O jeitinho já foi dado. O jeitinho é eu me consertar. Aí tá tudo beleza.
Mas enquanto eu não me consertar, não vai ser um jeitinho que vai me ajeitar. Não, não vai ser esse jeitinho que vai me ajeitar. O jeito é eu me consertar. E nós temos que absorver as palavras de Elias, as palavras de Jeremias, que muitas vezes são palavras duras, mas são palavras que nos edificam. São palavras que nos levam a meditar. Toda a palavra, irmãos, toda a palavra que nos leva a meditar, mexe com a gente. Toda a palavra que nos leva a meditar, mexe com a gente. Tá? Eu posso até não querer me consertar, mas ela me levou a meditar. Por quê? Porque ela me parou e disse, espera aí, não é assim não. Porque na vida da gente, o pecado, como é que ele age na vida da gente? O pecado é desenfreado, irmão. O pecado não tem freio. Tá? Você vai caminhando, é por isso que a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Tá? É o cego puxando o outro. Então, quando o pecado chega, ele é desenfreado. O cara vai. Mas quando ele chega lá na beira do abismo, que cai, é que ele vai notar a besteira que ele fez e todos os atos que ele praticou. Tá? Mas quando você é advertido, quando a palavra de Deus vem nos confrontar, tá? Aí você para, medita. Aí se você prosseguir, a responsabilidade já não é mais do profeta, tá? A responsabilidade é sua. Tá? A responsabilidade já é sua, porque você já foi advertido. Um exemplo desse, que nós podemos absorver muito bem esse exemplo, né? É no caso do o profeta Jonas, né? Que também eu volto a colocar aqui uma colocação que o pastor Romero fez, né? Sobre o profeta Jonas. Eu só vi o profeta Jonas, irmão, como um profeta fujão. Não via o profeta Jonas como um profeta que tinha se arrependido, né? Apesar de ler o texto e ver todos os feitos dele depois que ele entrou, que ele fugiu, que ele ia para Nínive, que ele fugiu em alto mar, entrou naquele barco, né? Que aquele barco entrou em alto mar, querendo virar e tudo, e que ele disse que era ele que estava causando todo aquele terrorismo dentro do barco, né? Que ele pediu para que jogasse fora. Eu só vi o profeta Jonas como um profeta fujão. Mas também, pelos ensinamentos do pastor Romero, que fez uma pregação, uma das pregações dele no domingo, e colocou o Jonas como que ele se arrependeu, né? E mandou que jogasse fora e anunciou o evangelho na cidade de Nínive, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós temos a sabedoria de Deus, né? Mas Deus ele faz com que nós venhamos a meditar, tá? A meditar em muitas coisas que nós pensamos que nós estamos fazendo, que nós estamos pensando que estamos fazendo as coisas certas. E às vezes não está certo, tá? Mas Deus é tão misericordioso, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, irmãos, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Então, há muitas coisas em nossas vidas, muitas tribulações, irmãos, que é permitida por Deus, tá? Que elas vêm as tribulações em nossas vidas para que nós possamos meditar, para sabermos que nós estamos indo no caminho errado, tá? Então, todas as coisas na vida do cristão cooperam para o bem dele. Por quê? Porque ele ama a Deus. E se ele foi chamado para aquele propósito, o Senhor faz ele rodar qualquer canto, mas ele foi designado para aquele propósito. E Deus vai realizar aquele propósito na vida dele. Deus tem propósito, irmãos, com a vida de cada um de nós. Cada um de nós temos um propósito.
a ser realizado por Deus. Cada um de nós tem esse propósito. E não há nada que venha nos impedir de realizar os propósitos de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías, agindo Deus, quem impedirá? Nada, ninguém impedirá o agir de Deus na minha vida e na sua vida. Nem a angústia, nem a morte, nem a tribulação, nem a fome, nem a nudez. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém. Ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Volto agora para capítulo 2 de Malaquias, irmãos. Deus tem nos falar aqui no capítulo 2 de Malaquias. Nós, quando nos deparamos com Malaquias, nós só olhamos o capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. Mas por que Deus diz trazei todos os dízimos à casa do Senhor? Né? Capítulo 2 diz assim, quantos versículos tem aqui para que nós possamos... A gente vai decorrer alguns versículos aqui do capítulo 2. O versículo 1 diz assim, irmão. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Amém? Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Guardemos-nos de todos esses mandamentos que o Senhor tem. Que penetre, que venha em nossos corações, que nós possamos absorver esse mandamento do Senhor. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não propuseste no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei vossas bênçãos, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no coração. Olha a importância. Olha a importância. Vou repetir. Se não ouvirdes e se não propuseste no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Meus amados irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa. Irmãos, tenhamos muito cuidado, irmãos, daqueles que nos impõem mão, daqueles que levantam a mão para nos abençoar. Pode estar nesse meio aqui. Por isso que eu falo, irmãos, o que eu falei numa live passada. O apóstolo Paulo, ele diz que... O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Às vezes, eu falei também que nós estamos dentro da igreja. Me permita, meus amados. E às vezes, irmão, nós estamos no púlpito, estamos caídos da graça de Deus. Às vezes por soberba. Não vou dizer assim, tudo para nós, cristãos, o irmão está em adultério, o pecado é esse. Não. O pecado é soberba, irmão. Você ser soberbo, ser autossuficiente. É um pecado tão maior do que esses todos. Não existe pecado maior do que outro, mas costuma ser maior. O pecado de Lúcifer, qual foi? Do diabo. Foi soberba, irmão. Entrou no coração dele, quis ser maior do que Deus. E muitas vezes
Como homem, vem isso no coração do homem. A autossuficiência. Mas olha, irmãos, o que é que ele fala no versículo 2? Ele diz que se não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso ao coração. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, para junto destes serei levado. Para junto destes sereis levados. Balaão se corrompeu com Baraque, rei de Israel, que mandou que Balaão, profeta de Deus, fosse amaldiçoar Israel. Balaão chegou 3 vezes para amaldiçoar Israel em cima do monte. Quando ele levantou as mãos, por 3 vezes o Senhor o calou. Na 3ª vez que ele voltou, ele disse para Baraque. Baraque disse: por que você não amaldiçoou? Ele disse: eu não posso amaldiçoar aqueles que eu abençoei. Nós somos abençoados, amados, em nome de Jesus. Ninguém vai tirar a nossa bênção. Ninguém. Mas cuidado com aqueles que impõem a mão. Cuidado daqueles que levantam a mão para te abençoar. Tenha, irmãos, como eu falei, o apóstolo Paulo, isso que eu ia contar. O apóstolo Paulo ele tem nos advertido, no capítulo 12, 1 Coríntios, sobre os dons. Procurai com zelo os melhores dons. E muitas vezes, talvez por inexperiência nossa, né, por uma vez não buscarmos, às vezes como por nós sermos mesmo criança, eu me coloco, tá? De vermos todos esses dons e vemos se o dom de língua é um dom, tá? O dom de língua é evidência. É evidência. Irmãos, eu, em nome de Jesus, coloco o dom de discernimento como o principal dom que nós devemos buscar. Se nós tivermos, irmãos, o dom de discernimento, nós não seremos facilmente tragados, levados por ventos de doutrinas, por ensinamentos que venham nos constranger, por ensinamentos que venham duvidar daquilo que já não foi, que nos foi entregue pela verdadeira doutrina da palavra de Deus. Paulo, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte, ele diz: me admiro muito que vós tenha partido destes ensinamentos que eu vos tenho ensinado para outros ensinamentos. Paulo, os estudos dizem que Paulo aquela carta de Gálatas, né, ele já tinha, ali em Gálatas, uma carta. Ele tinha saído, viajou, fez uma viagem e voltou novamente a Gálatas, a igreja da galáxia, né, para os Gálatas. E escreveu: é tanto que eles me admiram tanto de vocês terem mudado do evangelho que eu ensinei da outra vez para agora, quando eu cheguei agora aqui, vocês estão com outros ensinamentos. Né? Qual eram os outros ensinamentos que Paulo estava se referindo? Paulo tinha anunciado Cristo ressurreto para a igreja da galáxia, para os Gálatas. E aqueles judeus intrusos,
chegaram novamente ali e quiseram colocar os ensinamentos judaicos de novo para o povo judeu, né? Que ele chamou como falsos irmãos, que se introseram, intrometeram ali no meio da igreja dos Gálatas, né? Da Galáxia, e quiseram ensinar os irmãos, voltar aqueles outros ensinamentos, os velhos ensinamentos judaicos, costumes judaicos, para o povo cristão que Paulo passou por ali e ensinou e tinha deixado. É tanto, meus irmãos, olha, que lá na frente, quando Paulo ele começa a entrar, é maravilhoso, irmãos, o ensinamento da palavra de Deus. Até Pedro, sendo judeu, teve com Cristo, teve a experiência, estava se deixando se envolver com os ensinamentos judaicos no meio do povo de Deus. E Paulo diz que resistiu Pedro na cara, face a face. Por quê que Paulo resistiu? Porque ele tinha respaldo para isso. Para você ter respaldo, tá? Não é preciso você estar agarrado na saia, no manto, no braço, dando beijinho, dando tapa nas costas, com a mão nas... Não, irmão, não precisa disso não. Respaldo você adquire, não é dessa maneira. Respaldo você adquire, é você guardando. Pouco tempo atrás eu falei sobre quando você para meditar, você começa a reavivar. Pedro, ele teria 1000 motivos, 10.000 motivos para repreender Paulo, porque Pedro andou com Cristo. Paulo não andou com Cristo. Paulo não andou com Cristo. Mas por que Paulo tinha esse respaldo? Porque ele guardou os ensinamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, Senhor. Salmo fala assim, para que eu não venhas pecar contra ti. Então nós devemos ter espírito que venha nos conduzir. Tá? O Espírito Santo de Deus para que venha nos conduzir. Mas o espírito do profeta, ele é muito importante. Tá? O espírito do profeta, irmãos, é ele que vem nos lembrar que nós somos submissos. Porque quando o espírito do profeta ele não tem domínio, ele se perde. Por isso que Paulo diz, o espírito do profeta é submisso ao profeta. O espírito do profeta é submisso ao profeta. Buscai com zelo os melhores dons. Mas buscai, irmãos, o dom do discernimento. Para que você venha discernir o que é certo e o que é errado. O que é de Deus e o que não é de Deus, como diz lá no último versículo do capítulo 4, que nós lemos em Malaquias. Capítulo 4 não, capítulo 3. E eu ainda vou além ainda, para que nós possamos discernir o que é santo e o que é profano. Tá bom? Vamos decorrer aqui para terminar aqui o capítulo 2, bem rapidinho. Versículo 4. Então sabereis que eu vos enviareis este mandamento, para que a minha aliança fosse como Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Deus falando, a minha aliança com Levi
foi de vida e foi de paz. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. E lhe dei para que temesse. E então temeu-me. E assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou em seus lábios. A lei da verdade esteve na tribo de Levi, e a iniquidade não se achou no lábio deles. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento da sua boca. Devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor. Os nossos lábios devem guardar sempre a lei, porque nós somos mensageiros do Senhor. Irmãos, o mundo, irmãos, ele pode contestar a igreja de qualquer maneira, mas eles vão ter sempre na igreja um referencial. Sempre, irmãos. A igreja, o mundo contesta a igreja de todo que é jeito. Eu estou sempre em rede social aí, irmão. Esse negócio dessas políticas aí, eu tenho que me envolver, eu tenho que estar envolvido para me saber. Eu tenho que ter argumentos. Eu tenho que me envolver. Nós não podemos deixar de nos envolver. Nós não podemos nos alimentar. Mas nós temos que nos envolver. Porque o mundo espera de nós opiniões. Nós não podemos nos ocultar de opinar, irmãos. Porque nós temos a verdade, irmãos. Então eles vão sempre esperar de nós, sacerdotes, palavras da lei de Deus. Palavras verdadeiras. Não palavras de conchaves. Sabe, os irmãos sabem o que é a palavra de conchaves, né, irmãos? São palavras que vêm querer dar um jeitinho de juntar. Não, é assim, assim. Não, meu irmão, é certo ou errado. Ou é certo ou errado. Ou é certo ou é errado. Nós não podemos estar dissimulando, não. Ou é ou não é. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. E da sua boca deverão os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Nós somos o mensageiro de Deus, irmãos. Nós somos profetas de Deus. Somos sacerdotes de Deus. Da nossa boca tem que sair a verdadeira lei, a lei de Deus. Não é outra lei. É a lei de Deus, irmãos. Mas vós, isso aqui já é o versículo 8, tá? Mas vós vos desviaste do caminho, a muitos fizeste tropeçar na lei. Corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Nós fazemos acepção de pessoas na lei. Muitas vezes nós fazemos, né? Somos cristãos, nos dizemos cristãos e fazemos acepção de pessoas, né? E a lei nos contradiz tudo aquilo que nós fazemos, né? Diz que não é para fazer acepção e você está fazendo. Que cristão é tu? As pessoas nos dizem, nos indagam. Por isso também, em vós, tá, é o mesmo versículo, estou lendo. Então vamos para o versículo 10. Não tememos nós todos os mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra
seu irmão, profanando a aliança do nosso pai, dos nossos pais. Judá tem sido desleal e a abominação cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Nós vemos aqui Judá, a tribo de Judá, havia ordenança na lei para que só pudessem se casar o povo de Deus, a tribo de Deus, né? As 12 tribos ali se unidas, não sair dali relacionamentos extraconjugais com tribos diferentes. Mas Judá furou essa lei. E está dizendo aqui que ele desonrou o mandamento da lei de Deus. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor, de lágrimas, com choro, com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará como prazer a vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher de tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel, que odeia repúdio, é aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Porquanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Enfadai ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que enfadamos e em que o enfadamos? Nisto dizeis, qualquer que faça o mal, passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? Deus faz todas essas recomendações, né? Nós vemos aqui a lealdade de Deus, né? A lealdade que Deus quer de cada um de nós. Que nós não sejamos desleais, irmãos, né? Deixando a nossa mulher da nossa mocidade, né? Que nós amamos, que nós nos casamos hoje nossas esposas, né? Mas tudo que nós ouvimos aqui, existe uma palavra: lealdade. Lealdade. Em que nós estamos sendo desleais com Deus? Para que eu possa ser desleal com Deus, irmãos, eu estou sendo desleal com alguém. Muitas vezes nós nos cobramos. Eu vou pedir perdão a Deus do meu pecado. Vou, com certeza. Mas antes eu tenho que pedir perdão ao meu irmão. Porque quando eu estou pedindo perdão ao meu irmão, eu vou pedir a Deus, mas Deus já ouviu. E sabe que eu tenho que ter a convicção que a partir do momento que eu estou pedindo perdão ao meu irmão, Deus já aceitou o meu perdão. Eu tenho que ter a convicção de quando eu estou sendo desleal com meu irmão, eu estou sendo desleal com Deus. Irmãos, eu falo sempre. Por que Deus instituiu a família?
Tem um pouquinho de Coca-Cola para a gente, que eu gosto muito. Irmão, a família foi instituída aqui na Terra. Muitos estudos, alguns irmãos, né, eruditos, dizem que a família é um projeto de Deus. Com certeza é. Mas por que foi que a família foi instituída aqui na Terra? Irmãos, Deus instituiu a família para que nós, como homens, pudéssemos nos relacionar com Ele. Deus instituiu pai, mãe e filho. Tá? Pai, mãe e filho. Pode ser o filho, pode ser homem, pode ser mulher. Pode estar quatro para ser um filho homem, uma mulher, o pai e a mãe. Certo? Para quê? Mas aqui eu quero tirar um, quero deixar só o filho, pronto. Por que aqui? Aqui está, irmãos, a Trindade. Trindade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3. Deus instituiu a família justamente para que nós pudéssemos nos reconhecer, nos relacionar com Ele. Um filho, ele está sob a autoridade do pai e da mãe. Tá? E aqui na Terra nós nos relacionamos com Deus verticalmente. Mas Deus, quando instituiu a família, foi para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele verticalmente. As leis da família são as leis de Deus. Quando eu vejo assim, eu coloco sempre o estudo da hierarquia de Deus, o seguinte, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sendo o mentor, o Filho é o executivo, né? E o Espírito Santo, ele foi designado. Irmã Lourdes Teixeira, paz do Senhor, minha amada irmã. Tirar aqui o óculos, porque meu óculos aqui, eu tô sem óculos de grau. Para mim, tem que baixar aqui para me ler a vista. Então, a família, Deus é o mentor. Jesus veio executar o plano de Deus aqui na Terra e deixou o Espírito Santo para ser como consolador, né? Que hoje nós estamos sobre a batuta do Espírito Santo, que é o nosso consolador. Tá? Eu vou para o Pai, mas vou deixar o Espírito Consolador com vós, que está conosco até a consumação do século, assim a Bíblia nos diz. Então, foi justamente a família foi estabelecida aqui na Terra, justamente com esse propósito, de nós nos relacionarmos com Deus. Através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai, o Filho e a Mãe, né? A família. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a Trindade. E nós muitas vezes queremos desvirtuar este ensinamento de Deus, né? As ideologias que são postas, né? A irmã Lourdes pode muito bem falar que ela é professora, né? As ideologias que são postas hoje nos colégios são para acabar com a família, irmãos. Tá? Outra, eu costumo sempre falar o seguinte, a sociedade ela quer impor regras dentro da família, né? Dentro, a família, irmãos, a sociedade, aliás, jamais, a sociedade não pode ser constituída sem a família, mas querem fazer o contrário, né? Estão mudando tudo, né? Querem que a sociedade venha impor regras à família, né? Uma sociedade benquista, bem estabelecida, ela só pode ser bem estabelecida se tiver a base da família, né? Que nós já sabemos que é a mola mestre, né, da sociedade, né? É a família. Então, se uma família corrompida, a sociedade é destruída, irmãos. É isso que o inimigo está tentando, tá? Está tentando destruir. A sociedade está destruída, mas existe ainda famílias regradas na palavra de Deus, a igreja. É nós que estamos sustentando a sociedade hoje, irmãos.
E a sociedade quer vir impor regras dentro da igreja. Nós somos a embaixada de Cristo, é a igreja. Dentro da igreja, são as leis de Deus que têm que prevalecer. A sociedade não pode ditar regras dentro da igreja. Pelo contrário, a igreja que tem que ditar regras para a sociedade. Mas às vezes por falta de sabedoria da gente, por aquele jeitinho que eu falei há pouco tempo que nós queremos dar, nós deixamos a sociedade vir dar um pitaco ali dentro da igreja e impor coisas dentro da igreja. Eu digo que nem o pastor Chagas, ex-executivo da Libaço, onde eu trabalhava. Disse: Eval, jamais a igreja de Cristo vai perder a identidade dela. Ela paga um preço. Nós pagamos um preço para que a igreja se mantenha íntegra, sem mancha e imaculada. Este é o verdadeiro dever do cristão. Se somos faltosos, somos pecadores ou não, mas a igreja, ela é íntegra, ela se mantém reta, tá? E para que a igreja se mantenha reta, é preciso que nós que estamos dentro da igreja, que temos a consciência da palavra de Deus, venhamos ser aquilo que eu coloquei antes, tá? Não ficar em cima do muro, mas ter a minha opinião formada. Não porque o irmão, eu não posso, se eu falar a verdade para o irmão, eu vou machucar. Não, meu irmão. Que eu seja inimigo de todo homem, mas amigo de Deus. A Bíblia diz lá em Número que seja só Deus verdadeiro e seja mentiroso todo homem, mas seja Deus verdadeiro. Então nós que temos a palavra de Deus, irmãos, é para sermos verdadeiramente cristãos. Não importa se a sociedade vier dizer que eu lembro bem que em 2007, eu fiz uma pregação. Em 2007 foi 2010 que eu fiz uma pregação na Igreja Batista, irmãos, que naquele tempo estava tendo a PL 22 sobre a lei da homofobia. E nós discorremos sobre esse assunto e fizemos uma colocação. Irmãos, vai me permitir, nós somos adultos e a igreja tem que quebrar muitos tabus que muitas vezes nós queremos, falamos muitas coisas, tá? E deixamos de falar muitas coisas dentro da igreja que às vezes nós dizemos assim: não quero criar polêmica, não quero falar isso, e às vezes os nossos filhos estão aprendendo lá fora. Porque nós deixamos de comentar dentro da igreja, de ensinar dentro da igreja, porque não quero criar polêmica. Não, irmão, ensinamento da igreja é para ensinar. Os ensinamentos dentro da igreja tem que ter, para não aprender lá fora. Mas muitas vezes nós não queremos ensinar, que senão vai criar polêmica. Que polêmica, irmãos? Vamos parar com isso. Já passou-se tempo. Hoje nós estamos vivendo num período que nós temos que cuidar das ovelhas dentro da igreja. E muitas vezes nós estamos buscando as ovelhas lá dentro da igreja e trazendo para dentro da igreja, as que estão aqui dentro estão saindo e nós estamos perdendo. Mantenha, ensina as ovelhas dentro da igreja. Ganhe almas. O número de pessoas que estão fora era o dobro. Eu acho que já está quase o triplo dos que estão dentro da igreja. Da igreja do Senhor Jesus Cristo que eu estou falando. Da igreja de Cristo. Por quê? Por falta de ensinamentos, por falta de a gente ensinar. A gente temos que evangelizar, irmão, entendam. Por isso que nós tem que ter o dom de discernimento. Temos que ganhar almas para Jesus? Temos, sim, temos. Estamos nos confins da terra, viu, irmãos? Mas temos que ganhar alma para Jesus. Mas nós estamos perdendo os que estão dentro da igreja, estão saindo, estão se perdendo. Agora, recente, irmão, eu soube de notícias aí, irmãos, de pessoas que estavam dentro da igreja, que estão no mundo, do outro lado aí, irmão, que coisa absurda, que dói no coração. Dói no coração. Pessoas da gente. Por quê?
por falta de ensinamento dentro da igreja. Porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque eu não posso questionar isso, eu não posso falar isso, porque vai criar polêmica. Não, irmão. Deixa os irmãos perguntar e o Espírito Santo de Deus que está em nós, que nos dá sabedoria, nós vamos ter a resposta certa. Eu lembro bem quando eu aceitei Jesus, eu não me perdi, eu tenho a resposta para vocês. Quando eu aceitei Jesus, na Presbiteriana, eu visitava muitas Assembleias de Deus, que era a época que eu namorava com a Nani, lá no Papicu, e visitava muito. E nas Assembleias de Deus, é uma boa coisa. Eles sempre dão oportunidade para aqueles visitantes que visitam, dar uma saudação. E como eu visitava muito a Assembleia de Deus, eu sempre me preparava, ficava assim, rapaz, se eu tiver uma oportunidade, o que é que eu vou falar? E a Bíblia me deu a resposta. Não te preocupas com o que tu vai falar. Isso lá em Mateus 14. Ou é 14 ou é capítulo 7. Não te preocupas com o que tu vai falar. Que no momento certo, o Espírito Santo lhe convém como deve dizer. Tá? Então não adianta a gente ficar querendo... Desculpa, irmãos, que o celular, às vezes, quando chega em um determinado tempo, ele dá uma pausa. Tá? Não adianta a gente querer fugir das respostas, dizer que não pode criar polêmica, que isso é muito polêmico. Não, irmão. A igreja é sábia. A igreja é sábia, irmão. Sabedoria está conosco. Nós devemos dar a resposta. É que nem Pedro diz, aquele que vem qualquer um que vier nos indagar com a salvação, a respeito da salvação, nós devemos estar prontos para falar. A igreja tem que ter essa palavra. Ela não pode faltar palavra para a igreja. Tá bom? Ela não pode faltar palavra. Mas muito bem, voltando ao assunto onde eu ia falar. Se a sociedade, irmãos, ela vem a querer nos impor regra, naquele tempo eu estava falando, 2007 ou foi 2010. Nós estávamos falando sobre o PL 22, sobre a lei da homofobia. Se a sociedade diz assim, olha, o homem vai ter que usar calcinha, tá? Aí todos os homens, mãe, todo mundo vai usar. A sociedade quer, a mídia quer, a Rede Globo diz, a Rede Globo está passando. Tem até crente, irmãos, me desculpa, que eu vi, eu tenho, meus irmãos, ó, pode me apresentar meus defeitos. Irmão Evaldo, eu tenho meu Facebook, tenho meu Instagram, pode estar, irmão Evaldo, você está errado por isso. Eu louvo a Deus, meu irmão, que você está me consertando, meu irmão. Viu? Você está me consertando. Olha, tem irmãos, nos Facebook aí, participando daquele Big Brother aí, né? Gente que fulano tal tem que sair, e tem que sair, irmãos. Então a sociedade, ela faz isso, ela corrompe o homem. E nós nos deixamos nos corromper por ela. Mas nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. Nós temos que ter a mente de Cristo, irmãos. O mundo está perdido. E só há uma solução. É nós como igreja que temos a solução, que temos a palavra. É esse sacerdote aqui que a Bíblia diz, que guarda a palavra da lei. Que nós falamos há pouco tempo aqui em Malaquias. Somos nós os sacerdotes que temos a verdadeira palavra, irmãos. Para dar para o mundo. A verdadeira sabedoria de Deus... A palavra nos diz lá em Tiago fala, diz que a palavra de Deus aqui na terra, a palavra de Deus não, a sabedoria da terra, ela é diabólica, irmãos. Nós devemos buscar do alto, nos revestir da verdadeira sabedoria do alto. Nós temos que rever também, igreja, nós como igreja, os nossos conceitos de vida. A minha palavra, como líder, como estou dentro da igreja, ela é palavra de rei. Eu não posso deixar ninguém vir querer contradizer a minha palavra porque eu estou certo. Não, irmãos. Vamos ser humildes. O que é que a igreja está precisando nesse momento? Espírito Santo de Deus.
O que é que a igreja está precisando nesse momento, irmãos? O que é que a igreja do Senhor Jesus Cristo está precisando nesse momento? Advertências. Estamos vivendo os últimos tempos, irmãos. Nos últimos tempos, o inimigo ele bate forte. Volta a falar que é tipo uma partida de futebol. Quando um time bom está jogando com um time ruim, o time ruim, irmãos, ele faz de tudo para querer que um jogador daquele time bom venha ser expulso. Ele começa a bater, ele começa a xingar, fazer todas as coisas para tirar você do prumo. Vivemos os últimos dias, meus irmãos. A igreja precisa, nitidamente, de palavras de advertência. Eu volto a falar o que eu já falei para muitos. O irmão Evaldo não está falando bonitinho, não está falando não, irmãos. O irmão Evaldo não é sábio não, o irmão Evaldo é... A gente sabe de onde nós vimos e não queremos mais voltar para lá. Eu falo sempre isso para minha esposa, para lá. Eu sei de onde eu vim, não quero mais voltar para lá. Nós estamos vivendo num período da igreja, período escatológico. A última semana, os últimos dias da última 70 semanas de Daniel. A doutrina da escatologia bíblica, os últimos acontecimentos. Irmãos, nós devemos cuidar da nossa casa. Porque se nós perdermos a nossa casa, a Bíblia diz que de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Aleluia. A igreja tem que cuidar dela, irmãos. A igreja tem que se cuidar. Nós temos ânsia, irmãos. Irmãos, me entendam. Tenham discernimento. Procure discernimento do Senhor. Espírito Santo de Deus. Nós estamos ganhando almas para Cristo. Glória a Deus, aleluia! Mas cadê as almas que estão ali dentro que nós ganhamos? Para onde elas foram? Como está o meu celeiro, irmão? Como é que está o celeiro da igreja? Olha, quem me entende e me escuta e me ouve, sabe o que eu estou falando. Não estou falando por falar, nem condenar, nem incriminar. A igreja de Cristo está precisando cuidar dela. Eu estou saindo para evangelizar lá fora, mas não estou cuidando da minha base. A irmã Noite Teixeira está só nos mandando mensagem. Paz, misericórdia, meu irmão, irmã Noite. Nós estamos deixando a desejar. A igreja de Cristo tem que alimentar. Eu acho que tenho falado em outras
em outros vídeos que eu fiz por aí, em 2000, eu participei de um simpósio de doutrina no Templo Central da Igreja da Assembleia de Deus. Vieram pastores do Brasil inteiro para cá, Fortaleza. E o intuito desse simpósio era a perca de quase 40% dos membros da Assembleia de Deus, pelo menos aqui no Ceará. Em todo o Brasil, porque veio todo o Brasil, e naquele tempo estava surgindo aí o movimento do G12, né? E os pastores vieram pastores renomados para cá, Helenay Cabral, vários pastores da Assembleia de Deus aí, muitos bons pastores. E um dos pastores deu uma reflexão de 30 minutos que eu constatei, o pastor Antônio Xavier. E ele falava, a reflexão que ele fez João 10, né? Que o ladrão, o diabo é o salteador. Ele entra pela janela, né? Se ele vê a brecha, ele entra e tal. E numa dessas colocações que o pastor fez, os irmãos, eu vou já acabar porque temos algumas coisas para nós fazermos aqui, mas vamos procurar fazer todos os dias essa live para a gente meditar na palavra de Deus. Tá bom? É que nem eu falei, nós queira o Senhor que o Senhor venha nos permitir que nós venhamos fazendo o programa O Mundo Cristão pela rádio. Mas enquanto nós não estivermos fazendo, nós vamos usar daquilo que Deus nos oferece. E o pastor Antônio Xavier, ele fez essa meditação. E ele falou o seguinte, irmãos, eu falo isso aqui porque ele falou e eu posso. Nós estamos dando para os nossos membros lanche. E eles estão saindo do nosso aprisco e indo para outro aprisco se alimentar. Aí quando eles voltam para cá, eles trazem costumes dos outros locais para cá. Agora, por que eles estão indo para lá? Porque nós estamos faltando com a genuína palavra. O pão vivo descido do céu. Estou falando as palavras que ele falou. O pão vivo descido do céu. Porque se nós alimentarmos os nossos membros com a palavra, eles vão comer aqui do nosso pasto, porque o nosso pasto é verdejante. Vai ter a genuína palavra de Deus. Eles não vão buscar lá fora. Agora falo eu. Não mais as palavras do pastor. Irmãos, nós estamos empanzinando as pessoas com lanche. Vou dizer nem que é a Coca não, que é uma Coca aqui, Coca-Cola que eu estou tomando aqui, mas a gente está dando esse poca-bucho. E lanche. Mas que nós venhamos, irmãos. Eu posso ajudar, irmão, só em oração, pela misericórdia de Deus. Eu oro pouco, mas oro. Eu oro pouco, mas oro. Estou sendo sincero com os irmãos. Eu oro pouco, mas oro. Eu só posso ajudar em oração. Mas que nós venhamos dar o verdadeiro alimento. Para que nós, os irmãos, possamos nos saciar da sede e do pão vivo descido do céu. Se eu der xilito para os irmãos, se nós dermos xilito para os irmãos, nada vai servir de alimento. Esse poca-bucho vai encher o bucho, mas não vai matar a fome. Que nós possamos, irmãos, termos a verdadeira palavra de Deus nos nossos lábios, guardada em nossos corações, para que nós não abrirmos e fecharmos a nossa boca e venhamos falar palavras que edificam o povo de Deus.
Eu sou carente, irmãos, das misericórdias de Deus. Mas olha, irmãos, eu costumo sempre dizer o seguinte: o meu verdadeiro amigo é aquele que chega para mim e diz: Evaldo, está errado, por isso, por isso, por isso. Faça uma lista dos meus erros, mas você vai encontrar uma virtude em mim. Eu não fico em cima do mundo. Eu costumo sempre dizer o seguinte, amados: você chega no interior, você olha para as paredes da pessoa, lá das casas das pessoas, você vê sempre um quadro, né? Principalmente do pai e da mãe ali, né? Da vez dos avós e tudo. Você vai sempre encontrar um quadro naquelas casas. O irmão Evaldo é assim. Você vai me encontrar sempre nessa posição. Tenho minhas falhas, irmãos, e sei que são muitas mesmo, mas tenho virtude. O cristão tem que ter posição firmada, tem que ter opiniões formadas. E a opinião do cristão, ela é formada. E você pode até as mudar, mas deixe que prove o contrário. Esteja abalizadas dentro da palavra de Deus. Há um ditado no mundo que diz: eu não sou o dono da verdade, né? O mundo diz assim. Mas nós, como igreja, nós é para sermos sim, porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra, nós somos embaixadores, como já falei, nós temos a verdade ao nosso lado. Mas por nós termos a verdade também, nós não devemos ser radicais. Devemos conversar, as pessoas saber e tudo, e não convencê-las, porque quem vai convencê-las é o Espírito. Mas nós devemos mostrar a verdade, porque a verdade está com a igreja. Amém, meus amados irmãos? Eu quero lhes agradecer por essa rica oportunidade que Deus nos concedeu de estarmos aqui reunidos para meditarmos nessa palavra que é viva e eficaz. E quero lhes dizer o seguinte: nós entramos no texto, mas Malaquias foi feito, a carta de Malaquias, o livro de Malaquias, os sacerdotes naquele tempo eles estavam trazendo qualquer oferta para o altar do Senhor. Era bezerro, coxo, aleijado, de todo jeito. Tá? É o tradicionalismo. Muitas vezes quebra a essência da relação do homem com Deus. Eu tenho que fazer isso aqui porque tem que fazer, porque é assim, 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 assim. Mas tudo que nós devemos fazer para Deus, venhamos fazer o melhor. Espere no Senhor, irmãos. Espere no Senhor. As coisas de Deus são com zelo. E os sacerdotes dessa época aqui de Malaquias, eles não estavam fazendo as coisas com zelo, eles estavam fazendo de qualquer jeito. Pressa para fazer, porque eu tenho que fazer, porque tem que sair, tem que sair. Eu orei, Deus mandou. Calma, irmãos. Glória a Deus, devemos orar. Irmãos, se você pegar a Bíblia, irmãos, o que Deus faz, tudo que Deus faz, manda fazer. Deus manda fazer estudo. Deus, quando mandou Moisés salvar o povo lá, no Egito, que
foi que ele mandou que Moisés fizesse? Vai lá, diga que eu sou. Moisés chamou o irmão dele, Arão, que tinha mais dicção, falava melhor e tudo. Quando foi para invadir a Jericó, derrubar as muralhas de Jericó, Josué mandou espias. Olha, irmãos, nós queremos fazer as coisas de Deus assim, de qualquer jeito. Apesar de eu ser muito imediatista, de cobrar muitas coisas de imediato, que às vezes as pessoas andam muito devagar, tem que andar mais rápido, né? Mas venhamos fazer as coisas de Deus com zelo. Quebrar o tradicionalismo, tá? Devemos quebrar assim o tradicionalismo. Porque o tradicionalismo leva isso que esses sacerdotes estavam fazendo aqui, Malaquias. É para levar oferta, eu vou levar. Levava de qualquer jeito. Mas aí o Senhor, peraí, não é assim também não. Não é de qualquer jeito não. Deu mais um break aí no celular, por isso está cortando. Mas não é de qualquer jeito. Tá bom? Meus amados, mais uma vez eu vos lhe agradeço em nome de Jesus. E vamos pedir sempre a permissão do Senhor, para que possamos estarmos aqui, se não todo dia, um dia, sempre não. Enquanto Deus não estiver dando palavras no abrir e fechar de nossos lábios, de nossas bocas, nós estaremos aqui sim. Mas o tempo do Senhor, em nome de Jesus, nós vamos sim. Vamos batalhar e vamos arranjar esse tempo. Porque o tempo é de Deus, não é nosso. Tá bom? Amados, eu quero fazer, como eu já disse, oro pouco, mas uma pequena oração, para que nós possamos agradecer. Senhor meu Deus e Pai Celestial, te louvamos, te agradecemos, meu Deus, por mais essa rica oportunidade, Senhor, que Tu nos permite. Sim, Senhor, a permissão é Tua, de meditarmos aqui na Tua Palavra, e que Tu nos proporciones outras vezes também condição de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, estarmos aprendendo contigo, com os irmãos, e que Tu venha abençoar, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que participaram, a irmã Lourdes, Senhor, que participou conosco, esteve aqui nessa live, todos aqueles irmãos que talvez estão participando em oculto, eu não sei, mas Tu conheces, aqueles, ó Deus, que virão ver esse vídeo e ouvir, que Tu possa continuar, Senhor, abençoando-nos em nome de Jesus. Nos traz da Tua graça sobre nossas vidas, a vida dos nossos filhos, nossas esposas, esposos, a nossa casa. Continua abençoando, ó Deus. Derrama sobre nós bênçãos imensuráveis de sabedoria, de vontade, de disposição, Senhor, para que possamos, meu Deus, nesses dias, que são os últimos dias, de anunciarmos o Teu Santo Evangelho, Deus. Fica com todo nosco, Deus, pois nos abençoa e nos guarda, pois tudo isso, meu Deus, nós já te pedimos ao Senhor e te agradecemos em nome de Jesus. Graça, paz, misericórdia, amor e bondade do Deus vivo esteja sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Paz do Senhor Jesus.